A paz do Senhor, irmãos. Para quem não me conhece, eu sou Adriana, sou discípula da Rosângela e da pastora Janete. Bom, irmãos, primeiro, para mim é um desafio muito grande estar aqui à frente, porque eu sempre tive muita dificuldade de falar em público. Mas assim, eu estou aqui para a honra e glória do Senhor mesmo. E essa semana, a semana inteira eu pedi para o Senhor falar comigo. Até cochilar de dia para ver se Ele falava comigo em sonhos, mas... Aí, ontem, quando a gente estava saindo, eu e meu esposo, Deus me deu uma palavra que está no livro de Isaías, capítulo 6. E tem até muito a ver com o louvor que teve aqui agora, que foi uma bênção, né? Então, é do capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Amém? Bom, fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amém? Senhor, em nome de Jesus, neste momento eu me coloco na tua presença. Ó Deus, eu me esvazio completamente de mim, ó Deus, para que o Senhor possa me encher. Pai eterno, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar, que o teu Santo Espírito possa tomar o lugar de honra dele nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Bom, irmãos, então assim, o que eu vejo do profeta Isaías nesse momento, né, dele, assim, igual o louvor agora foi uma bênção, não tinha nem como não sentir a presença do Senhor aqui, né? Foi bênção demais. E quantas vezes a gente se sente assim como o profeta Isaías, falando aqui que a gente se sente um homem impuro, né? E de lábios impuros. Na verdade, não é só lábios impuros. Na maioria das vezes a gente se sente completamente impuro, né? Então, eu me colocando assim ontem, sabe, meditando nessa passagem, quantas vezes a gente tem a oportunidade de falar do Senhor e a gente não fala, né? Então a gente tem que se dispor, a gente precisa se dispor e se colocar, né, como ele fez aqui, quando Deus fala para ele: a quem enviarei? E ele fala: envia-me a mim. Então assim, eu tenho pedido muito, Senhor, porque a gente precisa ter ousadia para estar pregando a palavra de Deus. Não é pessoas assim, eu converso muito, eu brinco muito e tal, mas para mim ficar diante, né, de um povo assim, na célula, quando são 10 pessoas, 12 pessoas, 15, você até encara bem, né? Mas a igreja assim, é um pouco complicado. Chega a ser um desafio para a gente, assim como foi um desafio para o profeta Isaías, isso tudo. Então, o que aconteceu nesta hora? O profeta Isaías, ele entendeu o chamado que Deus tinha para ele, né? Então ele viu que ele quando o anjo veio e passou a brasa em seus lábios, os lábios dele estavam sendo purificados, né? Então assim, Deus estava transformando a vida dele, né? E essa brasa viva hoje, ela mostra pra gente o que ela significa. É o sangue de Jesus que purifica as nossas vidas, né? Eu acho assim, o primeiro passo que sempre a gente tem que estar fazendo é aceitar Jesus como Salvador das nossas vidas, para que essa transformação seja feita. Ontem a pastora Edmar me ajudou aqui, me deu uma colinha aqui, então vou olhar algumas coisas, tá?
Então, quando a gente está no louvor, né, que a gente está com o coração quebrantado mesmo, que a gente veio e coloca o coração mesmo à disposição do Senhor, Deus sempre fala com a gente, né? Então a gente sente a presença do Senhor mesmo, e a gente sente a necessidade de estar buscando a Deus, né? Ele não tinha nenhuma esperança de alcançar um padrão de vida, de santidade. Ele se considerava um homem completamente impuro. E não importando o quanto seria difícil essa tarefa, ele se prontificou, porque é difícil para a gente como líder de célula, muitas vezes, quantas pessoas têm assim, às vezes a sua líder tem falado, né, com você, olha, está na hora de multiplicar a célula, está na hora de você liderar uma célula, e quantas vezes a gente tem medo, né, a gente acaba falando, não dá para mim agora, e a gente não pode ver isso, a gente tem que ver assim, o plano que o Senhor tem para a vida da gente, e quem nos capacita é o Senhor, né? Então a gente tem que se prontificar, colocar como o profeta Isaías se colocou, né? Quando muitas vezes Deus fala com você, a quem enviarei? Aí você fala assim, não, envia um irmão ali, né? Mas nunca que fala, Senhor, envia-me a mim, né? E nós precisamos ser enviados. A gente não pode ficar só no banco de igreja ouvindo e nunca passando. A gente precisa passar um pouco da experiência que a gente teve com o Senhor, né? Então a gente precisa estar buscando. Quanto mais consciente do nosso chamado, mais dependentes do Senhor ficamos. Contudo, mesmo diante da nossa impotência e incapacidade, quando o Senhor nos chamar, devemos responder, eis-me aqui. Em Marcos 16:15, o que o Senhor fala? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então a gente precisa abrir a nossa boca, né? E a gente tem que, às vezes, quando o Satanás tentar julgar os seus pecados ou tentar trazer o seu passado à tona, você precisa rejeitar, porque Satanás o tempo todo ele fica bombardeando a mente da gente e tentando colocar na nossa cabeça que a gente é incapaz, mas na verdade nós não somos incapazes. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos lavados no sangue, nós somos purificados dos nossos pecados. Então nós precisamos confiar no Senhor. Quando ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim, é um exemplo para os crentes de todas as épocas. Todos nós estamos comissionados para o chamado que Jesus nos fez. Devemos fazer discípulos. Nosso chamado é hoje, através de lares de paz e das células. Quantas vezes a gente recebe tantos visitantes da nossa célula e a gente nem oferece lar de paz. A gente sabe que o irmão está passando por luta, está passando por dificuldade, e a gente não tem a coragem de oferecer o lar de paz para a pessoa, né? E nós precisamos cumprir o ID do Senhor. Nós precisamos estar falando do Senhor em todo o tempo, porque são quantas pessoas, principalmente jovens, quantos jovens têm morrido por aí, né? Às vezes você teve a oportunidade de pregar para o jovem, você não pregou, e ele, infelizmente, Satanás ceifou a vida dele, né? Então, assim, a gente precisa estar vigiando muito a respeito disso e não perdendo oportunidade. Quando a gente estava na reunião nossa, né, das discípulas lá embaixo, e estava, quem vai pregar? E eu há tanto tempo esperei essa oportunidade para quebrar um pouco esse obstáculo, essa barreira que eu mesmo coloquei, sabe? Então, eu falei assim, bom, eu sei que eu não vou dormir, mas eu vou me, né, oferecer, eu vou, né, dessa vez eu vou, em nome de Jesus. Porque por muitas vezes a gente fazia teatro na igreja, quando a igreja era lá em cima, e eu colocava o maior fogo, a gente ensaiava e tudo, no dia de apresentar eu não ia, porque eu sempre tive muita vergonha, muita dificuldade. Então, assim, para mim, gente, é um desafio muito grande, mas eu faço assim, o que eu estou fazendo aqui agora é para o Senhor, é só para o Senhor, porque eu preciso pregar, eu preciso tomar posse daquilo que Deus, assim, tem para a minha vida. Eu não posso me calar, eu preciso falar. Então eu acho assim, a gente precisa tomar posse daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, sabe? Eu falo com as meninas ali, né, que estão na célula comigo, a gente, até na oração, muitas vezes a gente tem vergonha de orar dentro da célula, né? E a gente tem que começar a quebrar isso para a gente crescer, né? A gente precisa crescer. O mundo está aí, o pastor fala muitas vezes, o mundo jaz do maligno, e é verdade, Satanás está aí, né?
como um leão procurando a quem possa tragar. Então, uma brechinha que você der, né, infelizmente, ele serve a sua vida. Então, a gente precisa estar vigiando. Então aqui fala que a brasa viva nos dias de hoje representa o sangue de Jesus que nos purifica. Só os lábios, não só os lábios, mas todo o nosso corpo. E junto recebemos o Espírito Santo que nos capacita a ser testemunha de Jesus nos dias de hoje. O primeiro passo hoje assim, é você aceitar Jesus. Quantas vezes aqui na frente, às vezes o pregador, o pastor, a pastora faz o apelo para quem quer aceitar Jesus, e eles ficam fazendo o apelo, faz o apelo umas 10 vezes para uma pessoa tomar coragem de vir aqui na frente e aceitar Jesus. Quando a igreja era lá em cima, o pastor William falava muito assim: eu não vou fazer o apelo mais de uma vez, porque Jesus não é mercadoria barata para ficar oferecendo, não. Porque na maioria das vezes a gente está aí no banco, você está com o coração ardendo de vontade de vir aqui aceitar Jesus e você não vem, você deixa passar. Então tem um tio meu, que há muitos anos ele morreu e tal, e eu lembro que eu ouvi falar, né, da pastora da igreja deles hoje, que uma semana antes dele morrer, eles fizeram um apelo. Ele estava na igreja, ele sentou lá atrás, eles fizeram um apelo e ele não foi aceitar Jesus. E Deus, infelizmente, Deus não, né? Ele morreu. Então, assim, uma oportunidade tanto que ele perdeu. Então, na maioria das vezes, assim, esse primeiro passo, Satanás sabe que é o principal passo na vida de uma pessoa, é vir aqui na frente e aceitar Jesus. Nós precisamos aceitar Jesus, nós precisamos confessar com os nossos lábios que Jesus é o Salvador das nossas vidas. Então, por que isso é tão difícil? Porque, assim, eu acho que é o maior passo na vida da gente, de um cristão, é esse. Porque o fato de vir aqui na frente e aceitar Jesus como seu Salvador é você assumir um compromisso diante do povo todo, que você, daqui para frente, você vai ser diferente. Você vai abrir mão de um monte de coisa na sua vida. E isso é muito importante. Então, às vezes tem pessoas que estão na igreja já há muito tempo. Tem pessoas que estão até há anos frequentando a igreja e não tem coragem de vir aqui aceitar Jesus. Porque não quer abrir mão de muita coisa aí no mundo. Porque sabe que é difícil. Mas a partir do momento que você aceita Jesus, que o Senhor te dá o Espírito Santo, aí você se torna capaz de sair das lutas, das tentações, das bandejas que o diabo te oferecer. Amém? Então nós precisamos assim nos fortalecer, sabe, irmãos? Quando tiver oportunidade, quando alguém fizer o apelo aqui na frente, que não aceitou Jesus ainda, é assim, não perde tempo, não pensa não, levanta na mesma hora e vem. Tem gente que fica relutando, e não reluta não, é a melhor coisa na sua vida. A pastora Janete fala uma coisa que essa é a mais pura verdade, toda vez que faz apelo, que dá uma vontade da gente aceitar Jesus de novo mesmo, para quem já provou do poder do Senhor, para quem conhece esse Deus, sabe? Então a gente pensa assim, nossa, eu não posso perder essa oportunidade. Então a gente não deve deixar passar esse tipo de coisa, não. Então, assim como o profeta Isaías, se você se considera uma pessoa impura, né? A única pessoa que pode purificar você dos seus pecados é o Senhor Jesus. Amém? Então, assim, eu não fiz uma palavra muito grande, não, né? A gente acaba ficando um pouco assim, embolando um pouquinho o meio de campo. Você prepara várias coisas para você falar e você não consegue falar tudo. Amém? Mas, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu esqueci de falar. Então, assim, aí fala do desafio. Eu acho que o maior desafio na vida da gente hoje, no caso, é o aceitar Jesus mesmo. Amém? Então, gente, eu estou aqui, a minha palavra não é muito grande, mas é assim, aquilo que Deus colocou no meu coração. Essa semana foi uma semana assim, que eu dormi durante a semana, só hoje, essa noite eu não dormi nada, que eu fiquei ansiosa. Mas eu queria que Deus fosse assim, claro comigo, mas Deus não foi. Aí ontem, graças a Deus, Ele falou, eu falei, então amém, então é essa a palavra que eu vou dar para a igreja. Mas assim, é porque a gente fica, né, com medo de falar alguma coisa da gente mesmo, porque a responsabilidade da gente estar aqui e entregar a palavra de Deus é muito grande. Então, uma coisa que a gente está aqui porque nós preparamos as discípulas para homenagear a pastora, e eu até lembrei de um sonho que há muitos anos eu tive com a pastora, eu não sei se ela lembra disso, e
a gente estava no templo lá em cima, era até a igreja quadrangular na época, aquele templo da igreja quadrangular, e a igreja estava vazia, e o pastor William estava no púlpito lá, e a pastora Janete entrava pela porta da igreja, e ela era responsável pela limpeza do templo. E do lado do púlpito onde o pastor William estava, tinha a Arca da Aliança. E Deus falava comigo assim, ela é a responsável pela limpeza da arca. É minha serva, é a mais humilde. Então, assim, é uma coisa que eu nunca esqueci. Porque eu sei que a pastora Janete é uma pessoa muito simples, é uma pessoa muito humilde, é uma pessoa que tem feito as coisas assim para o Senhor com excelência, né? E muitas vezes Deus me mostrou que é uma pessoa que orou muito por mim. Teve um dia que o pastor William falou que o maior alívio foi ter me casado e casado ao Sandro, né, Sandro? Aí, eu acho que da pastora também, porque eles devem ter orado muito por nós. Então, eu creio assim, que a pastora é uma pessoa assim, que realmente ela tem orado muito por nós, ela tem santificado muito a vida dela, e eu acho que é um exemplo de mulher para nós, né? Não vou falar do pastor William não, porque é aniversário da pastora, né? Então, a pastora Janete, ela tem sido um exemplo para as nossas vidas, né? Para as mulheres, a gente tem que se espelhar.